E aí, galera do segundo ano, Patos Teixeira, tudo bem? Vamos dando continuidade aos nossos conteúdos, certo? Hoje de uma forma diferente, né? A gente não está mais fazendo, eu não estou mais fazendo aquela gravação nas escolas, estamos gravando de casa, né? Espero que vocês possam acompanhar de uma qualidade melhor, ok? Então, vamos lá. A gente vai trabalhando a sequência, né? Nas aulas passadas, a gente trabalhou a industrialização brasileira, depois as desigualdades sociais no mundo, né? E agora a gente vai trabalhar a urbanização brasileira, que é um conteúdo que está totalmente conectado à industrialização, certo? Para que vocês possam entender o que é urbanização, é necessário vocês fazerem uma diferenciação, tá certo? Urbanização não é o êxodo rural, certo? O êxodo rural ele faz parte do processo de urbanização, certo? O êxodo rural é a migração do homem do campo para a cidade. E a urbanização é quando a taxa, né, de habitantes, o número daquela população se torna maior nas cidades do que no campo de um determinado local, tá certo? Então é muito interessante para que vocês possam ver essa diferenciação, né? Aqui eu coloquei um gráfico que ele mostra a evolução da população brasileira de 1950 até 2010, que foi o último censo realizado pelo IBGE. É importante que vocês sempre observem dados atualizados, né, e que as fontes elas sejam sempre IBGE. Quando você for falar de população, principalmente população brasileira, você observe, né, o IBGE. Observe que na linha vermelha nós temos a população urbana. Observe que na linha verde nós temos a população rural, né? Veja que no final dos anos 60 para início dos anos 70, o Brasil passava pelo processo de urbanização, ou seja, a partir dos anos 70 nós tivemos a população brasileira começava a se concentrar nas cidades, né? E que fatores proporcionaram isso? A gente vai ver no próximo slide quais os fatores proporcionaram isso aí, tá certo? Vejam que já no último censo, em 2010, a população urbana no Brasil era muito superior à população rural, tá certo? Então, vamos entender como ocorreu esse processo de urbanização, por que ocorreu e o que acelerou, e quais as consequências que isso acarretou nas cidades brasileiras. Beleza? Veja aí, ó, deixa eu afastar isso aqui um pouco para cá. Olha aí, né, as causas do processo de urbanização no Brasil. Primeiro, eu separei 5 causas, certo? Vamos falar sobre cada uma delas. As condições de vida no campo, processo de industrialização no Brasil, aquele que a gente estudou há duas semanas, o agronegócio, certo? Os fatores climáticos e a concentração de investimentos, né? Primeiro, as condições de vida no campo no Brasil, elas mudaram bastante, né? As condições de vida no campo principalmente nos anos 50, nos anos 60 e 70, elas tiveram uma redução de qualidade drástica, né? Então, essa população ela se viu pressionada a sair. Por quê? Porque o campo ele não ofertava mais uma boa qualidade de vida, né? Para que o povo ele conseguisse residir, né? E diretamente ligado com os fatores climáticos, principalmente na região nordeste do país. No Nordeste do Brasil, os fatores climáticos, né, as condições climáticas, ela expulsou muita gente da zona rural, né, para vir para a cidade. Por quê? Porque, além das poucas chuvas, não existiu um investimento do governo para que essa população ela fosse incentivada a plantar e a criar, né, a criar seus animais. Então, se faltava matéria-prima para a agricultura, que é a água, então a população ela tendia a migrar, tá certo? Outra coisa que chamou muita atenção para a população vir morar na cidade foi o processo de industrialização, né? Vocês estudaram que o processo de industrialização no Brasil começou tardiamente, né? Mais precisamente ali na era Vargas, né? Ele foi aprofundado e ali no JK. Coincidentemente, foi a época que a população ela começou a sair do campo para vir trabalhar nas cidades. Por quê? Porque a indústria ela estava gerando emprego e, consequentemente, melhores condições do que o campo, certo? Outro fator foi a questão do agronegócio, o investimento no agronegócio, né? A substituição do homem, né, do campo pela máquina, aquela mão de obra capacitada, né? Ela começou a ser exigida também no campo.
né? E, infelizmente, aquele pessoal que não tinha uma qualificação profissional, eles começavam a vir para a cidade, né? Porque o agronegócio, ele suga muito, principalmente a questão do trabalho da máquina. Então, não há necessidade de tantas pessoas trabalhando no campo nessa parte aí do agronegócio. Então, a população, ela começou a migrar para a cidade, tá certo? E nós tivemos uma concentração de investimento. Essa concentração de investimento do poder público, né, e do poder privado se concentrou tanto no agronegócio como nas cidades. Então, o campo, ele passou a ser desprezado. O homem do campo, o pequeno agricultor, ele passou a ser desprezado e nós tivemos uma forte migração da população rural para as cidades, certo? Aqui nós temos, né, as consequências desse modelo de urbanização no Brasil. Diga-se de passagem que há uma diferença, né, do modelo de urbanização do Brasil para dos países da Europa, dos países do antigo primeiro mundo, como era chamado no caso, dos países desenvolvidos, porque a urbanização dos países desenvolvidos, ela ocorreu de forma gradativa, de uma forma organizada, né? Já que a industrialização, por exemplo, na Europa, ela aconteceu há 200 anos antes da do Brasil, né? E no Brasil aconteceu de maneira desordenada, né? As cidades, elas não estavam preparadas para receber tantas pessoas de uma hora para outra, né? Coincidentemente com a industrialização, houve uma enxurrada de pessoas para vir morar na zona urbana. Isso acarretou vários problemas. Um deles, e o mais conhecido, é a favelização, né? O que é essa favelização? É a construção de bairros sem estrutura, né, sem infraestrutura alguma, né, onde é um amontoado de pessoas, né, que moram nas áreas periféricas das cidades, onde lhes faltam as condições estruturais básicas, né, saneamento básico, esgotamento sanitário, né, às vezes, muitas vezes falta uma escola, um PSF, as ruas elas não têm planejamento, né, são ruas estreitas, onde o tráfego, né, de carros e de transporte são dificultados, são construídas muitas vezes em áreas de risco, tá certo? Em áreas que são irregulares. Então, isso faz com que nós tenhamos vários problemas, né? Também você observa aí no slide a questão dos problemas ambientais, são muitos os problemas ambientais causados pela urbanização desordenada, e aí você vai ver o excesso da emissão de gases poluentes, que vai provocar ali a chuva ácida, né, a retirada, por exemplo, da mata ciliar em muitos rios, porque a população começa a construir as áreas em áreas próximas aos rios, nas encostas, então vai gerar vários tipos de problemas, né? Os problemas estruturais, que eu já falei, os problemas sociais, os problemas econômicos, né? E aí a galera vai vir para as cidades e vai gerar o que a gente chama do desemprego. Por quê? Porque a cidade ela não está preparada para ofertar a quantidade de empregos para uma população que veio do campo. Sem falar que a mão de obra, a maioria da mão de obra que vem do campo é uma mão de obra desqualificada para os empregos na zona urbana, tá certo? Tipo, a maioria exercia profissões voltadas para a pecuária, para o extrativismo e para a agricultura. Quando chega na cidade, se depara com um mercado de trabalho totalmente diferente, certo? Então, essas pessoas elas não vão ser absorvidas pelo mercado de trabalho, o que vai gerar desemprego, que vai gerar a procura por subempregos, e aí vai desencadear vários tipos de problemas, né? Vocês sabem que a partir do desemprego, a gente tem o crescimento do tráfico de drogas, da criminalidade, da prostituição, da exploração sexual infantil. Então, são vários problemas que vão ser gerados por conta de uma falta de planejamento urbano que existe no Brasil, né? Então, foi uma urbanização totalmente desordenada e que desencadeou todos esses problemas que a gente vê. Tanto faz você estar em Teixeira, tanto faz você estar em Patos, tanto faz você estar em João Pessoa, como estar em São Paulo. Os problemas urbanos, eles vão ser os mesmos. A diferença é só a magnitude, certo? Que cada um tem, de acordo com o tamanho da sua cidade. Isso aí é uma coisa básica, uma coisa evidente, né? Aí eu estou mostrando para vocês, né, a imagem de uma favela no Rio de Janeiro, né? Você vê um amontoado de casas, sem uma estrutura, muitas vezes até de engenharia, né, construída aí nesses morros, né, em áreas muitas vezes de preservação ambiental, susceptível a enchentes, né, a deslizes dessas encostas. Então, geralmente essas áreas de favela, elas são áreas de risco, né? E a população muitas vezes ela vai se submeter a isso, por quê? Porque o Estado ele não ofertou, né? Ele não está fazendo o seu serviço eficaz. E quando eu digo Estado, não estou dizendo só o Estado
enquanto federação. Estou dizendo de uma forma geral, o poder público, de uma forma geral, ele não está sendo efetivo e ofertando moradias dignas. Então, essa população, ela veio e ela se amontoou aí nesse local que a gente conhece no Brasil como favela, certo? Aqui nós temos alguns problemas sociais e ambientais das cidades, né? Eu separei 6 aí, né? Você vê a questão de uma senhora, né? Um famoso subemprego, né? No mercado informal, catando lixo, certo? Isso aí é um emprego, é o que a gente chama de um subemprego, né, que não vai dar as condições muitas vezes necessárias para que esse cidadão ele possa sobreviver. Aí você vê a superlotação de um posto de saúde, né, de uma agência pública de saúde, de uma unidade básica de saúde. Aí também você observa a superlotação do transporte público, que vai se tornar ineficiente, ineficaz. Nessa outra figura você vai ver o que a gente chama de segregação socioespacial, né? De um lado você vê arranha-céus moderníssimos, né? E do outro você vê os famosos barracos, né? Isso é muito comum, né? Você vê bairros muito pobres, vizinho a bairros ricos, né? Você nota a diferença, né? De moradias, isso aí é fato. No outro você vê os engarrafamentos, né? E a grande emissão de CO2, a poluição. E do lado, no último, você vai enxergar, né? A massa cinzenta que assola as grandes cidades do Brasil e do mundo, certo? Isso é a emissão do CO2 e isso vai provocar um fenômeno chamado chuva ácida. Essa chuva ácida, ela é um problema, né? Tanto para plantações, como para pinturas de carro, como para a nossa pele, né? Então, isso é um problema que é gerado justamente por esse amontoado de pessoas, pela grande emissão de CO2 que nós temos. No Brasil, né? A gente está falando de Brasil, mas isso é uma realidade que você observa, tudo isso que você está vendo, isso é uma realidade que você observa nos países subdesenvolvidos, onde teve uma urbanização totalmente desastrosa, totalmente sem planejamento, né? Se você vê como foi, só para você fazer a nível de comparação, você dá uma observada e você vê que hoje nos projetos, né, do tipo Minha Casa Minha Vida, esses conjuntos, esses novos conjuntos habitacionais, eles já estão vindo todos calçados, eles já estão vindo com caixa d'água, eles já estão vindo com saneamento, esgotamento sanitário, escola, PSF, já é obrigatório nesses projetos desses conjuntos habitacionais. Diferente do passado, que vocês enxergavam ruas, né, totalmente aquém do que de fato tem que ser, tá certo? Observamos também a população, né, a porcentagem da população brasileira que vive na área urbana. 85% da população brasileira, isso em 2015, né, vivia nas cidades. A região mais urbanizada é a região sudeste, com 93% de sua população morando nas cidades, certo? A menos urbanizada é a região nordeste, com aproximadamente 73% de toda a sua população morando nas cidades, certo? Então você vê uma crescente, né, de população morando nas cidades, né? E aí cada uma vai ter sua observação a se fazer. O Sudeste é a região mais industrializada, consequentemente é a região que mais atrai pessoas para morar na zona urbana, né? O Sudeste é onde se tem as metrópoles, as grandes metrópoles do Brasil, as duas metrópoles nacionais mais importantes, que é o Rio de Janeiro e São Paulo, né? E muitos fenômenos eles vão ocorrendo por conta dessa urbanização, né? Vocês sabem o que são as metrópoles, né? Que são as grandes cidades que têm influência direta sobre as outras, influência na saúde, na educação, na economia, na indústria, certo? E essas metrópoles no Brasil elas estão passando por um processo que a gente classifica como o processo de desmetropolização, né? O que seria a desmetropolização? É muito comum, né? As pessoas elas começam a enxergar que o custo de vida nas grandes metrópoles brasileiras é muito caro, né? E esse custo de vida, ele vai mostrar o quê? Que os salários, né, eles são altos, porém o gasto é muito excessivo. Então, a população ela está saindo muitas vezes das grandes metrópoles para morar em cidades menores. Por quê? Porque o custo de vida ele se torna mais barato, inclusive até a qualidade de vida, a questão ambiental, né, a questão de diminuir os gastos com
aliás, as despesas com algumas coisas. Então, essas pessoas elas estão saindo dessas cidades grandes para morar em cidades menores, né? Tem muita gente que mora em uma cidade pequena e trabalha na cidade grande, né? Só pelo fato do conforto e da qualidade de vida numa cidade pequena, que elas é melhor. O conforto, a tranquilidade, muitas vezes ele é ofertado nas cidades menores. Então, esse processo, ele é chamado de processo de desmetropolização. Tá certo, pessoal? Então, eu procurei dar uma sintetizada para que vocês aprofundem sobre urbanização, tá certo? Nas próximas aulas a gente vai discutindo mais, né, os conteúdos, vamos aprofundar os conteúdos de vocês. As gravações, elas serão sempre de casa, né, que é para manter a segurança de nós, né, a nossa segurança, principalmente nós professores. E vocês sabem que eu estou disponíveis para vocês no WhatsApp, nas minhas redes sociais, para vocês tirarem dúvidas, certo? Os exercícios, eles vão sendo encaminhados para a coordenação e eles vão postar no site da escola, beleza? Então, gente, forte abraço, fiquem com Deus e fiquem em casa.